a ideia é que os princípios são axiomas, né? São dogmas, são universais, são incontestáveis. Então, por exemplo, ninguém contesta no mundo o que é o amor, o que é a felicidade, o que é a liberdade, o que é a paz, o que é a plenitude. Isso são princípios universais. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lá tem estampados princípios, né, que valem para a humanidade inteira. E os valores, eles se direcionam mais a um contexto subjetivo, pessoal, né? Nós temos os nossos valores, as nossas opiniões. Então, por exemplo, né, num contexto econômico, eu posso ser direcionado a um pensamento de esquerda, a um pensamento de direita, de centro, de uma certa neutralidade. São os valores com os quais eu concordo. E as virtudes seriam práticas do bem, alguns atos positivos, ações humanas que são realizadas com excelência, elas são desejáveis, né? A virtude, talvez a palavra virtual venha daí, algo que está a vagar, algo virtual, algo que queremos alcançar, né? Bem, e a ética como padrão de comportamento, né? Os padrões éticos, né, aquilo que é ético, são construções sociais, meus queridos, né, históricas. Como já dissemos, a sociedade vai determinar o que é o ato ético conforme o seu desenvolvimento histórico. São baseadas em acordos e convenções, implícitas ou explícitas. Há coisas que são implícitas, nós ficamos ali calados, todos vamos observar, mas sabemos que aquilo é errado. Não falamos, não vociferamos sobre aquilo, mas sabemos que é errado. E a sociedade pondera, ela releva algo como certo, errado, justo, injusto, bom, ruim. Então a ética é produto da interação humana e suas simbologias, né? Seus signos, significantes, significados, né? Então nós vemos um assalto, um roubo à mão armada, e nós, né, aquilo tem toda uma simbologia, aquilo é um significante que vai produzir em nós um significado. Nós vamos valorar, ponderar que consideramos aquilo errado e o nível de perversidade daquilo para podermos, enquanto legisladores, alocarmos na lei a quantidade, o quantum de pena, né? Então, tudo essa reflexão, essa ponderação. E quem foge aos padrões éticos, né? Quem é que foge? Bom, aí nós temos uma pessoa antiética, né? Que seria uma pessoa oposta à ética, ou seja, ela não condiz com os valores sociais, é uma pessoa que desrespeita as regras, os direitos, os deveres, os princípios estabelecidos. Nós temos uma pessoa imoral, que ela é contrária à moral existente, ou seja, basicamente ao direito, à norma, né? Uma pessoa imoral, ela sabe quais são as regras, e mesmo assim ela repudia os atos que seriam corretos pela maioria da sociedade, e ela pratica o ato errado, o ato errôneo, né? Nós temos também a ideia de aético e amoral, né? No sentido de a ser a negação. As pessoas aéticas e amorais, elas não têm um referencial, né? Elas não sabem, na verdade, que o que elas fazem é errado, elas não têm condições psíquicas, né, de ponderar e de valorar aquilo. Nós poderíamos pensar na psicopatia e várias outras, né, doenças da psique que trazem consigo uma perversidade. O psicopata tem um prazer no que ele comete, mas ele não associa, ele não tem uma compaixão com a vítima, ele não tem, né, ele não tem humanidade, certo? Ele priva as vítimas da dignidade, do belo de viver, né? Então a relação é essa, tá, meus queridos? Nós temos a ética muito ligada à moral, que está muito ligada ao direito e às normas na nossa sociedade, né? O direito, que é o conjunto das normas jurídicas estatais, né? E essas normas reafirmam as regras sociais, a ética e a moral de um povo, os desejos da sociedade. O direito é a base do processo civilizatório, né? O direito é um sistema de normas e instituições que regulam as condutas humanas por meio de direitos, deveres e sanções para os desvios aos padrões éticos moralistas pré-estabelecidos, né? Vejam essa tríade, nós temos a ética, a teoria, né, a reflexão, nós temos a ação na sociedade, as condutas, os atos, e essa ação está ligada à moral, né,
que é ali o tipo ideal no mundo prático de comportamento, que é voluntário, eu obedeço se eu quero, eu sou correto se eu quero, obedeço a lei se eu quero, e essa moral é convolada, é transformada em lei, em direito, em norma escrita, mas também há países que o direito não é escrito, não é positivado, né? E o direito é costumeiro, e sabe-se que aquilo é regra, aquilo é lei. Então seriam essas regras no mundo, no plano prático ali da vida, e Gondim afirma que a ética é uma justificativa para o direito. Quando alguém te pergunta, né, por que é crime, né, invadir o domicílio de outra pessoa, aí vem a ética e justifica. Por isso, né, pela privacidade, pela paz que a pessoa tem no seu lar, e aí vai justificando, a ética vai justificando. O direito usa elementos da estrutura material e simbólica do Estado. O que é o Estado? O Estado são as instituições. O Estado é uma escola, é um carro da polícia, uma ambulância. Isso é o Estado. O governo são as pessoas que administram isso. O governo é provisório, o Estado é fixo e nós elegemos o governo. Então, o direito, ele usa essa estrutura do Estado para influenciar as pessoas a seguirem as leis, bem como para punir e sancionar quem descumprir as normas, a fim de manter a paz social, a harmonia, a sociedade coesa. Então, a estrutura do Estado são aparatos, ferramentas, artefatos, né? Então, um policial parado na esquina armado, aquilo influencia nós, cidadãos, a agirmos corretamente. Aquilo causa uma coerção, um medo, um temor. Nós não queremos uma violência no nosso corpo, provinda daquele policial. Passamos de frente a um presídio, aquilo nos atemoriza, né? E vários autores falaram disso. Michel Foucault falou muito que o Estado nos vigia a todo momento, né, numa espécie de panóptico, o Estado controla nossos corpos, né? E Luiz Althusser falou que existem os aparelhos ideológicos do Estado, né? Quer dizer, a escola serve para quê? Serve para moldar o ser humano, para construir dentro dele, né, o sentimento de não ser errado, de não cometer crimes. Não serve apenas para alfabetizar, né, serve também para direcionar as pessoas às profissões para manter a produção da sociedade, a economia e a sociedade se reproduzir, nunca morrer. Precisamos ver dessa forma, né, esses aparelhos do Estado mesmo, né? Max Weber também falou da violência legítima do Estado. Ele disse que apenas o Estado ele tem o direito de ser violento com as pessoas. Nós escolhemos o Estado, antigamente, né, era cada um por si, então, né, a lei de Talião ali, né, fulano me feria, eu feria ele também. Quando nós escolhemos o Estado, ele tem a violência legítima. Só cabe a ele violentar as pessoas, mas sempre para defender outro cidadão, para prevenir um mal injusto, um agravo, né, numa defesa legítima. Então, observem essa relação. Essa moral, esse direito, estas normas, elas controlam o ser humano, orientam, punem desvios para servir de exemplo, né, para que outros desvios não advenham, e diminuir os conflitos entre os seres humanos. E isso está muito ligado à política, né, a nossos legisladores, ao funcionamento do Estado, mas também está muito ligado ali, veja, Carlos Fontes diz, a religião. A maior fonte hoje de ética e de moral é a religião. No Brasil, nós temos milhões de pessoas que são evangélicas, milhões que são católicas, mais alguns milhões também que são ligados a outras doutrinas, e essas religiões, elas às vezes, elas inspiram mais as pessoas a serem corretas do que a própria lei estatal, né? O padrão ético, né? Jus, do latim clássico, significa algo jurídico, significa justiça, algo vinculante, algo obrigatório.
E o direito do latim medieval vem da palavra derectum, que significa aquilo que é reto, né? Derectum, sem desvios, como uma régua. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Ética, teoria, moral, prática. Essa moral condiciona-se ela a uma norma, ela vira uma lei. E aí, se ou quando o padrão ético mudar, o direito vai mudar, né? Quando os legisladores decidem que um comportamento passa a ser errado ou passa a ser não mais errado e sim correto, o direito muda, eles mudam o direito. Essa é a ideia, basicamente, né? E vejam aí, já estamos finalizando, nós temos essa relação entre a ética e a ação. A ação humana envolve o direito e a moral. A moral tem uma relação ali principiológica com a ação, o direito tem uma relação regralista, né, se refere à regra, e a ética justifica tudo isso, toda essa ação. Eu trago aqui a teoria tridimensional do direito, certo? Engendrada, produzida pelo jurista e filósofo e sociólogo, enfim, membro da Academia Brasileira de Letras, já falecido Miguel Reale, foi professor catedrático da USP também, um grande professor de filosofia, introdução à teoria geral do direito, filosofia do direito. Ele criou uma teoria, né, muito respeitada no mundo inteiro, né, uma teoria do que seria o básico do mundo jurídico. E seu filho Miguel Reale Júnior, ainda vivo, também professor da USP, leva seu legado, né, enfim. E Miguel Reale disse que existe uma tríade, uma tridimensão no direito que seria fato, valor e norma. Vejam, há um fato, né? O ser humano esfaqueia outro. Aconteceu. Aí vem o valor. A sociedade valora, analisa aquilo, diz, nossa, isso é certo, isso é errado. Como devemos agir? Devemos punir esta pessoa? Qual seria a pena? O que faremos com essa pessoa? Cercearemos ela da sociedade? E aí alguns países, né, podem dizer, não, mataremos essa pessoa também, pena de morte, né? E aí, a partir desse valor, dessa valoração principiológica, né, subjetiva, vem a norma e essa sociedade estatui, põe na lei, a partir de hoje isso vai ser crime, assim assado, nós vamos ter as exceções, nós vamos ter a legítima defesa de tal e tal forma. Então, basicamente, essa é a teoria de Miguel Reale, onde ele descreve a origem do direito da norma, né? Nós chegamos ao fim, né, da nossa aula. Eu agradeço pela companhia de vocês nesse momento. E na próxima aula nós vamos ver a questão da vida e do ser, né? Nós vamos refletir aí filosoficamente sobre o que seria a vida, como podemos viver nossas vidas, o que seria o ser, o que seria o existir, o que seria estar nesse mundo, né, filosoficamente. Tá bom? Tchau, tchau, até mais.